dia, pessoal! No episódio de hoje, os nossos Power Rangers não combaterão os vilões, mas sim darão uma aula espetacular sobre dois hormônios importantíssimos para todos nós, que são o GH, conhecido também como hormônio do crescimento, e a somatostatina, que também é um hormônio importantíssimo. E agora, pessoal, fique com nossa digníssima Power Ranger amarela, vulgo Tainá, que falará sobre as vias de produção do GH e a ação dele no nosso organismo. Bom dia a todos! Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês já se perguntaram quais eventos estão por trás do crescimento promovido pelo GH? Então, eu quero convidá-los para esse momento. Vamos começar do início. A secreção do GH vai ser controlada por dois fatores secretados pelo hipotálamo, que em seguida serão transportados pelos vasos portais hipotalâmico hipofisários para a hipófise anterior. Esses fatores são o hormônio liberador do hormônio do crescimento e o hormônio inibidor do hormônio do crescimento, também conhecido como somatostatina. Tá, beleza. Uma coisa importante da gente lembrar é que a região do hipotálamo, onde ocorre a secreção do hormônio liberador do hormônio do crescimento, é o núcleo ventromedial. E por que é importante? Porque, gente, essa mesma área do hipotálamo é sensível à concentração de glicose no sangue. Então, em estados hiperglicêmicos, vai levar à saciedade, e em estados hipoglicêmicos, vai levar à fome. Então, é razoável a gente acreditar que alguns dos mesmos sinais que modificam comportamentos alimentares de uma pessoa também vão alterar a secreção de GH. Tá, e como é que vai ocorrer essa sinalização? Aqui, gente, o hormônio liberador do hormônio do crescimento, ele vai se ligar a receptores específicos das células somatotróficas lá na hipófise. E aí, o que vai ocorrer? Vai ativar esse sistema de adenililciclase e vai aumentar o nível intracelular de AMP cíclico. Coadunado a isso, gente, a gente tem que nas últimas décadas foi descoberto um mecanismo de controle envolvendo secretagogos de GH. Secretagogo é uma substância que vai promover ou estimular a secreção de algo. Aqui a gente tem a grelina como um ligante endógeno desse receptor. A grelina também produzida no estômago, a gente vê que ela é capaz de liberar o GH e também de aumentar a ingesta alimentar. Uma coisa bacana de ser lembrada é que o hormônio liberador do hormônio do crescimento e a grelina, eles agem de forma coordenada, corroborando com um certo sinergismo. Por quê? Porque o hormônio liberador do hormônio do crescimento, ele é capaz de sinalizar através do receptor do secretagogo da grelina, do tipo IA. Então, ele vai agir como um coagonista alostérico para esse receptor. Além disso, a terceira fórmula de regulação, dessa vez inibitória, é aqui. Esse daqui é o receptor da somatostatina. Ela vai atenuar o tempo e a amplitude dos pulsos secretórios de GH. Aqui à direita, a gente tem vários efeitos sistêmicos do GH que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Gente, aqui nessa imagem, eu trouxe para vocês pulsos secretórios esporádicos do GH. Por quê? Porque é importante a gente saber a influência de certos fatores para a sua secreção, como idade, sexo, níveis de estresse, as primeiras horas de sono profundo, jejum prolongado, desnutrição. Sabia que eles fomentam essa secreção de GH? Em contrapartida, o aumento do IMC, a obesidade, vai atenuar essa secreção. Aqui, galera, a gente vai conhecer agora esse receptor do GH. Por quê? Porque a gente já falou, o GH já está na nossa corrente sanguínea. Agora ele vai exercer suas ações. Mas como? O receptor-alvo do GH ele tem atividade tirosina sinase. Ele já se apresenta na forma de dímero. E quando ele está ativado, ele oferece locais de ancoragem para duas moléculas da JAK2. E a partir disso vai ocorrer uma cascata de fosforilação de proteínas, como proteínas de substrato do receptor da insulina vão ativar essa via aqui da fosfolipase C. E proteínas muito importantes são essas starts aqui. Por quê? Porque elas são transdutores de sinais ativadores da transcrição. Uma isoforma muito importante é essa Start 5B. Por quê? Porque ela vai mediar o GH no crescimento pós-natal. Além disso, vai mediar sinais de GH sexualmente dimórficos, como assim, né? As mulheres vão exibir pulsos secretórios de GH mais frequentes, que vão poder levar a uma relativa dessensibilização da indução dessa proteína hepática feminina por GH em comparação aos homens. Mas, além disso, ela vai mediar a síntese de IGF-1. A gente vê aqui respostas celulares pleitotrópicas do GH. E uma coisa importante
é que alguns dados nos mostraram que o receptor de GH ele pode ser translocado para o núcleo, onde ele vai agir como um corregulador, ativando a transcrição e também a proliferação celular. Como mecanismo de feedback, a gente sabe que o IGF-1 ele pode bloquear a internalização desse receptor e também a indução de expressão de uma família de proteínas SOX, que são supressores da sinalização de citocinas. Mas beleza, gente, eu acabei de falar da IGF-1. Ela é muito importante. Vamos falar um pouquinho mais dela? O que acontece? O GH ele vai levar o fígado, principalmente, a produzir proteínas pequenininhas, que são as somatomedinas. Elas têm um potente efeito de aumentar os aspectos do crescimento ósseo. Só que muitos efeitos das somatomedinas no crescimento são similares aos efeitos da insulina no crescimento. Por isso que as somatomedinas também são chamadas de fatores de crescimento semelhante à insulina, que é IGFs. Pelo menos 4 delas, elas foram isoladas, porém a mais importante de longe é a somatomedina C, que também é chamada de fator de crescimento semelhante à insulina ou IGF-1. Aí você fala, beleza, e por que elas são importantes? Gente, vocês sabiam que a meia-vida do GH na corrente sanguínea é inferior a 20 minutos? Então, ele vai ser. O que acontece? Ele tem uma ligação fraca com as proteínas plasmáticas do sangue. Mas, em contrapartida, a somatomedina C, que é produzida em resposta ao hormônio do crescimento, ela tem uma forte ligação com a proteína transportadora lá no sangue. E aí, o que acontece? Ela vai ser liberada lentamente do sangue para os tecidos. E pasmem, gente, ela tem a meia-vida em torno de 20 horas. Então, essa liberação lenta vai prolongar os efeitos promotores do crescimento, dos surtos de secreção do GH, certo? Agora, como a gente já sabe esses mecanismos regulatórios, essa secreção, vamos falar um pouquinho sobre as ações do GH no nosso organismo? O que já é sabido por nós é essa ação anabólica do GH. Como assim? Ele aumenta o tamanho das células, ele potencializa as mitoses e a diferenciação celular. Porém, uma coisa muito importante é como o GH influencia no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. E a gente vai ver um pouquinho de cada um deles. Primeiramente, ele vai promover a deposição de proteínas no tecido. Como? Ele vai aumentar esse transporte dos aminoácidos através das membranas celulares para o interior das células, elevando a concentração de aminoácidos e, assim, potencializando a síntese proteica. Da mesma forma, ele aumenta a tradução de RNA e também aumenta a transcrição nuclear de DNA para formar esse RNA, de forma também a potencializar essa síntese proteica. Só que, em contrapartida, ele reduz o catabolismo de proteínas. Essa redução da quebra proteica tem um motivo provável de que ele mobiliza grandes quantidades de ácidos graxos livres no tecido adiposo. Então, ele vai agir como um potente poupador de proteínas. Então, sobre a influência do hormônio do crescimento, essa gordura vai ser utilizada como fonte de energia preferencialmente em relação ao uso de carboidratos e proteínas. Junto a seu efeito anabólico proteico, ela contribui para o aumento da massa magra corporal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre como o GH interfere no metabolismo das gorduras. A primeira etapa na utilização dos triglicerídeos como fonte de energia é a sua hidrólise em ácidos graxos e glicerol. Eles vão ser transportados no sangue para os seus tecidos ativos, onde eles serão oxidados. Quase todas as células elas vão poder utilizar os ácidos graxos como fonte de energia, com algumas exceções, como o tecido cerebral e as hemácias. Lembrando que o glicerol, ele, quando penetra no tecido ativo, ele é modificado pelas enzimas intracelulares em glicerol 3-fosfato e vai entrar na via glicolítica para sua metabolização. Os ácidos graxos, por sua vez, eles precisam ser transportados para o interior das mitocôndrias e esse transporte é intermediado pela carnitina. A partir de quando eles entram, vai ocorrer a beta-oxidação, onde vai ocorrer a liberação progressiva de 2 segmentos de carbono sob a forma de acetil-coenzima A. A primeira etapa será a combinação das moléculas de ácido graxo com a coenzima A para formar o acil-CoA graxo. E a partir daí vai haver a formação das nossas moedinhas energéticas. Galera, uma coisa muito importante a ser destacada aqui é esse efeito cetogênico. Por quê? Quando o GH está em excesso, a mobilização de gordura do tecido adiposo como fonte energética vai ser tão acentuada que vai ser produzida grande quantidade de ácido acetocético pelo fígado. E também, esse quadro pode corroborar para a deposição de gordura no fígado também. Só que o que acontece?
Esse ácido acetoacético, ele também vai ser convertido em ácido beta-hidroxibutírico e acetona. E essas substâncias, elas são chamadas, né, de corpos cetônicos, e sua presença em grande quantidade nos líquidos corporais contribui para um quadro de cetose. Agora, gente, a gente vai falar de como o GH influencia no metabolismo dos carboidratos. Cada um desses efeitos aqui vão corroborar para esse efeito central, que é o efeito diabetogênico do GH. Ou seja, essa resistência à insulina induzida pelo GH decorre do aumento da utilização dos ácidos graxos como fonte de energia, porque eu vou poupar a minha utilização de carboidratos. E com isso eu vou reduzir a utilização de glicose. Porém, o GH vai estimular a produção de glicose pelo fígado num processo chamado de gliconeogênese. E como mecanismo regulatório, vai aumentar a secreção de insulina. Então, esse efeito diabetogênico decorre da alta concentração de insulina, porém ela não vai conseguir exercer seu papel. Então, ela vai ter seu efeito atenuado. É importante a gente lembrar que o excesso do hormônio do crescimento pode produzir, sim, alterações metabólicas semelhantes às encontradas nos pacientes portadores de diabetes tipo 2, que são os não dependentes da insulina. Esse mecanismo todo parece muito controverso, mas a gente tem que ver que tudo tem um sentido, sabe? Esse ambiente criado, havendo a redução dos efeitos insulínicos, ao mesmo tempo que aumenta a glicose, serve para que haja um metabolismo suficiente para o crescimento. Porque também a gente sabe que, na ausência da insulina e dos carboidratos, o GH não consegue promover o crescimento. Então, com isso, a gente vê a busca para homeostase, mesmo que um pouco controversa. Gente, aqui a gente vai falar como o hormônio do crescimento estimula o crescimento das cartilagens e dos ossos. A gente sabe que o GH fomenta a deposição de proteínas pelas células osteogênicas e condrocíticas, além de aumentar a reprodução delas. Mas seu efeito específico vai ser a conversão de condrócitos em células osteogênicas, ocasionando a deposição do osso novo. Nós temos dois mecanismos principais para o crescimento ósseo. O primeiro, sob estímulo do GH, os ossos vão crescer em comprimento nas cartilagens epifisárias. Então, as epífises das extremidades dos ossos elas vão ser separadas da parte longa. Então, esse crescimento primeiro vai provocar a deposição de nova cartilagem, vai ser seguido da sua conversão em osso novo, de forma a aumentar a parte longa e empurrar as epífises cada vez mais para longe. Ao mesmo tempo, a cartilagem epifisária vai passar por um consumo progressivo, de modo que no final da nossa adolescência, gente, quase não resta qualquer cartilagem epifisária para permitir o crescimento adicional do osso. Então, nesse momento, galera, vai ocorrer a fusão das epífises em cada uma das suas extremidades, de forma que não vai ser mais possível aumentar o comprimento do osso. Em segundo lugar, a gente tem os osteoblastos, que eles vão depositar o osso novo na superfície do osso mais antigo. E os osteoclastos, eles vão remover esse osso antigo. Então, quando a deposição for maior que a reabsorção, a espessura do osso vai aumentar. Eu acabei de falar no início que o GH age como forte estimulador do osteoblastos. Então, gente, nesse quadro, a gente vê que os ossos eles podem continuar a aumentar de espessura durante a vida, sob a influência desse GH. Isso é perceptível, por exemplo, nos ossos membranosos. Por quê? Porque os ossos da mandíbula eles podem ser estimulados a crescer mesmo após a adolescência, causando, por exemplo, uma protrusão anterior do queixo dos dentes inferiores. Do mesmo modo, os ossos do crânio eles podem aumentar de espessura e dar origem a protrusões ósseas sobre os olhos. A gente já viu alguns estímulos, né, para essas secreções, e aqui eu trouxe um quadro para a gente organizar. A arginina, galera, ela age como um inibidor da somatostatina, por isso que ela estimula a síntese de GH. A idade, por exemplo, a obesidade, a alta concentração de ácidos graxos livres, o envelhecimento, eles inibem essa secreção. E, ao mesmo tempo, como eu já trouxe aqui, esses daqui vão estimular a sua secreção. E, por último, eu trouxe essa tabela para a gente organizar na nossa mente as ações metabólicas do GH. No tecido adiposo, vai aumentar a lipólise. Por quê? Porque eu quero o ácido graxo como fonte de energia. Vai reduzir a captação de glicose. No músculo esquelético também tem diversas ações. As mais importantes para mim, eu acho, são as ações globais, como aumento da síntese proteica, aumento da massa magra, reduz a sensibilidade à insulina, aumenta a captação de lipoproteínas envolvidas nesse transporte dos ácidos graxos, aumenta a lipose e a beta-oxidação. Gente, eu quero agradecer a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, minha digníssima Ranger amarela, pela explicação.
Agora chegou a vez do nosso Ranger preto, conhecido também para os mais íntimos como Davidson, que vai explicar para vocês sobre as vias de produção e ação da somatostatina no organismo. Agora eu vou falar um pouco sobre um hormônio conhecido como somatostatina, que foi isolada pela primeira vez em meados de 1973, a partir do hipotálamo de ovinos. Embora tenha sido encontrada no hipotálamo, hoje se sabe que ela está presente em diversos tecidos extra-hipotalâmicos, como no sistema gastrointestinal, apresentando outras funções além do simples controle da secreção de hormônios hipofisários. É um hormônio formado por uma sequência de aminoácidos em cadeia única, e o gene que codifica o seu hormônio precursor, a prosomatostatina, está transcrito em órgãos como pâncreas, sistema nervoso central e musculatura lisa intestinal. É importante lembrar que existem duas moléculas biologicamente ativas de somatostatina, a somatostatina 14 com 14 aminoácidos e a somatostatina 28 com 28. Ambas possuem ação predominantemente inibitória, tanto para a secreção do hormônio estimulante da tireoide quanto para a secreção do hormônio do crescimento. E, por isso, a somatostatina também é conhecida como hormônio inibidor do hormônio do crescimento. O efeito inibitório da somatostatina é associado à diminuição do AMP cíclico. Para entender esse mecanismo de cascata atrelado ao AMP cíclico, é necessário entender a participação da proteína G inibitória nesse processo. O AMP cíclico é o mediador comum da ação de muitos hormônios e é formado pela ativação de uma enzima plasmática, chamada adenilato ciclase, que converte o ATP em AMP cíclico, como consequência da interação entre um hormônio e seu receptor específico. Essa enzima pode ser estimulada ou inibida, mediante a participação da proteína reguladora do nucleotídeo guanina, conhecida como proteína G, que temos entre seus subtipos a proteína GS estimulante e a proteína GI inibitória, localizada no lado citosólico da membrana plasmática. Quando a subunidade alfa das subunidades alfa, beta e gama está unida ao GDP, a proteína G está inativa. A união hormônio-receptor promove a fosforilação do GDP em GTP e a ativação acontece. A subunidade alfa, agora unida ao GTP, desloca-se na membrana desde o receptor até uma molécula de adenilato ciclase, ocorrendo sua ativação. Depois de ativada, a adenilato ciclase catalisa a produção de AMP cíclico a partir de ATP. O sinal continua dentro da célula com a união do AMP cíclico com a proteína quinase, que, quando ativada, realiza a fosforilação e pode induzir mudanças em rotas metabólicas. Como as diferentes células têm receptores específicos para os diferentes hormônios, o AMP cíclico acaba operando como um metabólito comum para a ação de vários hormônios. Assim, cada célula tem diferentes enzimas que reconhecem diferentes hormônios, mas que são afetadas de alguma forma pelo AMP cíclico. Alguns hormônios atuam inibindo a adenilato ciclase, que é o caso da somatostatina, diminuindo os níveis de AMP cíclico, evitando essa fosforilação de proteínas específicas. Esses hormônios, ao se unirem aos seus receptores específicos, ativam a proteína G inibitória, homóloga estruturalmente à proteína G estimulante, certo? Se unindo ao GTP para ativar-se, porém ocorre inibição da adenilato ciclase e consequente diminuição dos níveis de AMP cíclico. Essa redução do AMP cíclico pode levar à hiperpolarização da membrana, elevar o efluxo de potássio e diminuir a concentração intracelular de cálcio. Esse mecanismo de ação resulta basicamente na depressão da exocitose e consequente redução nos níveis de insulina, glucagon, GH, TSH, por exemplo. A somatostatina hipotalâmica, associada inicialmente à inibição do hormônio do crescimento, inibe também a liberação de TSH, tanto em vivo quanto in vitro, através do mesmo mecanismo citado anteriormente da atuação da proteína G inibitória. O seu mecanismo de ação engloba basicamente a depressão da exocitose depois de ocorrida a ligação com os receptores de membrana. É válido ressaltar que a idade avançada atua no hipotálamo como um estímulo para a produção de somatostatina, e a somatostatina reduz a secreção de GH. Logo, todos os efeitos do GH, inclusive o crescimento, são reduzidos. A somatostatina também é produzida no estômago, e sua atuação visa a inibição da secreção de HCl.
De forma direta, a somatostatina liga-se ao receptor acoplado à proteína G inibitória da membrana basolateral das células parietais, inibindo a adenilato ciclase e antagonizando o efeito estimulatório da histamina sobre a secreção de HCl. A somatostatina inibe também células secretoras de histamina, induzindo diminuição da secreção ácida das células parietais, e inibe a secreção de gastrina, o que reduz também a secreção ácida. Dessa forma, a somatostatina tem efeitos múltiplos sobre a inibição da secreção ácida do estômago, diretamente e indiretamente. No duodeno, a somatostatina também funciona inibindo a secreção ácida. Nas células delta das ilhotas pancreáticas, a somatostatina modula a secreção da insulina e glucagon. A somatostatina inibe praticamente todas as funções pancreáticas, intervindo indiretamente na regulação da glicemia. A secreção da somatostatina é regulada pelos altos níveis de glicose, aminoácidos, ácidos graxos e de diversos hormônios gastrointestinais liberados no trato gastrointestinal superior em resposta à ingestão de alimentos. Por sua vez, a somatostatina apresenta efeitos inibidores múltiplos, não somente o de agir nas próprias ilhotas pancreáticas como redutora da insulina e glucagon, mas também inibindo a secreção de polipeptídeo pancreático, diminuindo a motilidade do estômago, do duodeno e da vesícula biliar e diminuindo a secreção e absorção no trato gastrointestinal. Reunindo todas essas informações, percebe-se que o principal papel da somatostatina é prolongar o tempo em que os nutrientes alimentares são assimilados pelo sangue. Ao mesmo tempo, o efeito da somatostatina como depressor da secreção de insulina e glucagon reduz a utilização dos nutrientes absorvidos pelos tecidos, impedindo assim consumo imediato dos alimentos, o que os torna disponíveis durante um período de tempo maior. É válido ressaltar que a somatostatina é um polipeptídeo com meia-vida extremamente curta, de apenas 3 minutos no sangue circulante, e os análogos sintéticos possuem uma meia-vida maior, e também uma maior seletividade de ação quando comparada com a somatostatina endógena. Na terapêutica, são utilizadas principalmente no tratamento da acromegalia. Obrigado, meu caro Davidson, pela explicação. Agora chegou a vez do nosso Ranger azul, também conhecido como Gustavo. Olha, pessoal, ele não é muito de falar, ele é um pouco tímido, é o mais tímido no caso dos nossos Rangers, mas dessa vez ele prometeu que vai falar. Bora conferir essa? Ele vai falar um pouco sobre as patologias associadas aos hormônios explicados e os seus tratamentos. Fala, meus caros ligados na apresentação dos Rangers. Aqui quem vos fala profissionalmente é o herói Power Ranger azul, mas no dia a dia sou chamado apenas de Gustavo. Então, galera, vou começar com uma pergunta bem simples. Em algum momento da infância de vocês já se questionaram como os vilões de Power Rangers eram tão grandes? Talvez não, mas vou plantar a dúvida na cabeça de vocês agora. Será que eles sofriam de algum tipo de gigantismo ou acromegalia? Olha, não posso contar isso para vocês. Eu queria muito, mas infelizmente eu não posso por ser um segredo nacional guardado a 7 chaves para nós Rangers derrotá-los. Porém, posso explicar como funcionam essas patologias. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre as diferenças do gigantismo hipofisário e da acromegalia. Então, meus caros, quando temos um aumento da produção do GH na infância, ocorre justamente o gigantismo, uma vez que não temos o fechamento ainda dessas epífises de crescimento. Logo, vamos ter um crescimento linear da estatura da criança. Um bom exemplo de gigantismo hipofisário, para elucidar para vocês, foi o de Robert Edlon, que faleceu aos seus 22 anos e que media 2 metros e 72 centímetros. Haja altura, maior que um vilão de Power Ranger, galera. Agora falando de acromegalia. A acromegalia ocorre em adultos, justamente pelo fechamento dessas epífises de crescimento. Logo, esse aumento só pode ocorrer nas extremidades, como nas mãos, lábios, pés e também nos órgãos internos, como coração, pulmão, rim, fígado, entre outros. Agora vamos falar um pouco mais a fundo sobre a temática de acromegalia. Então, galera, ela é considerada uma patologia subdiagnosticada. No Brasil, por exemplo,
há cerca de apenas 1.000 casos de acromegalia registrados no DataSUS. Essa doença ocorre na mesma frequência, tanto em homens quanto entre mulheres, podendo acontecer em qualquer idade, mas porém ela é mais frequente na faixa etária entre 30 e 50 anos. Uma estatística que não pode ficar de fora dessa apresentação é que 98% dos casos de acromegalia ocorre devido ao adenoma hipofisário produtor de GH, ou seja, a acromegalia é um produto de um tumor localizado na hipófise, sendo que 75% desses tumores são macroadenomas, ou seja, tumores grandes. Além disso, esse tumor também pode ser co-secretor de outros hormônios, como, por exemplo, a prolactina. Então, galera, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre as manifestações clínicas, mas não vou entrar muito em detalhes, pois o Ranger vermelho vai trabalhar um pouco mais isso em diagnóstico. Então, além do crescimento das extremidades, 60% dos pacientes apresentam cefaleia, outros apresentam distúrbios no campo visual, hiperprolactinemia, que no caso é o aumento dos níveis de prolactina circulantes, justamente pela compressão da haste ou por essa característica de co-secreção que o tumor tem. Além disso, podemos ter também o aumento da oleosidade da pele, sudorese, é muito comum afetar as articulações, aí meio que o paciente desenvolve uma doença articular degenerativa, síndrome do túnel do carpo, que, por exemplo, afeta cerca de 64% dos pacientes. Um dado que não pode ficar de fora é que 60% das mortes causadas por acromegalia são devido a complicações cardiovasculares. Então, ela vai causar, por exemplo, arritmias, arteriosclerose, vai causar também hipertensão, e isso pode provocar um quadro de complicação cardiovascular. Além disso, também temos as complicações respiratórias, que são responsáveis por 25% das mortes. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tratamento, galera. O tratamento pode ser dividido em 3 tipos, que são o cirúrgico, o medicamentoso e a radioterapia. Vamos começar falando sobre o tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico é feito pela uma cirurgia transfenoidal, que eu vou elucidar um pouquinho mais para vocês num vídeo a seguir. Então, esse procedimento é o mais indicado justamente por causa da retirada desse tumor e também pelo alto índice de cura que ele tem. Por exemplo, a taxa de cura vai depender muito do tamanho do tumor. Por exemplo, ele pode variar entre 90 nos microadenomas e 50 nos macroadenomas. Aí, feito a cirurgia, após 12 semanas desse procedimento cirúrgico, é medido novamente o GH e o IGF-1 desse paciente. Caso ele dê elevado, é feito o teste de tolerância oral à glicose, como TTOG. Tais fatores são critérios de cura, uma vez que o IGF-1 normal e o TTOG com GH menor que 1 demonstra o sucesso dessa cirurgia, quer dizer que o paciente foi curado. Para complementar isso, também tem os exames de imagem para verificar se o tumor está aumentando ou diminuindo. Agora eu vou mostrar um pouco como é feita essa cirurgia transfenoidal. Então, pessoal, basicamente a cirurgia transfenoidal é feita pelo nariz sem necessidade nenhuma de haver cortes externos. Para realizar essa cirurgia é necessário acessar uma região conhecida como celar, onde justamente vão estar localizados esses tumores hipofisários. Então, basicamente, o que o vídeo está mostrando para a gente é uma câmera entrando pelo nariz do indivíduo chegando até essa região celar, onde vão ser retiradas algumas mucosas e o deslocamento de outras pelo otorrino. O otorrino atua nesse procedimento inicial para facilitar a visualização da estrutura pelo neurocirurgião para que ele consiga continuar o procedimento da retirada do tumor. Opa, galera, agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento medicamentoso.
O tratamento medicamentoso da acromegalia é recomendado em 3 circunstâncias principais. A primeira delas é a ausência de cura com a cirurgia, a segunda é a recusa ao tratamento cirúrgico pelo paciente e a terceira é o alto risco cirúrgico, para aqueles pacientes com uma idade muito avançada ou aqueles que tenham alguma doença pré-existente que possa comprometer a qualidade da cirurgia. O tratamento medicamentoso também pode ser dividido em 3 classes diferentes de medicamentos. O primeiro deles são os análogos da somatostatina, o segundo são os antagonistas do receptor GH e o terceiro são os agonistas dopaminérgicos. Agora vamos falar um pouquinho dessas 3 classes de medicamentos, começando pelos análogos da somatostatina. Normalmente são os de primeira escolha, são os mais utilizados, pois eles reduzem o tamanho do tumor e pode ser usados no pós-operatório do paciente para ajudar na recuperação. Eu coloquei pré-operatório, galera, mas é pós-operatório, me desculpem. Alguns exemplos desse medicamento estão octreotide LAR, que é de longa duração, o Loreotide SR e o Loreotide Autogel. Já em relação à efetividade dessa classe de medicamentos, vai se dar a partir da 4ª semana de uso, quando vai se verificar se o IGF-1 está normal e se o GH basal está menor do que 1. Agora vamos falar sobre a outra classe. A próxima classe de medicamentos são os antagonistas do receptor GH, ou seja, essa classe atua bloqueando a ação do GH, consequentemente normalizando o IGF-1, já que o GH estimula a liberação do mesmo. Podemos ver que ele normaliza o IGF-1 em 90% dos casos. Podemos concluir com isso que ele tem uma alta eficácia. Além disso, esse medicamento é recomendado principalmente para pessoas intolerantes ou não responsíveis ao tratamento de análogos da somatostatina. Porém, um problema é que ele não atua diretamente no tumor, como os análogos da somatostatina atuam. Agora, por último, vamos falar sobre os agonistas dopaminérgicos, que é representado principalmente pela carbegolina. Normalmente, esse medicamento é recomendado para pacientes que apresentam tumores misto de co-secreção de GH e prolactina. Além disso, ele é recomendado para aqueles pacientes que têm sintomas brandos da doença e discreto aumento do GH e IGF-1. Agora, por último, galera, vamos falar sobre o último tratamento, que é a radioterapia. Então, galera, a radioterapia é recomendada normalmente em último caso, quando o paciente já não está mais respondendo aos outros tratamentos, como a cirurgia e o tratamento medicamentoso. Além disso, ele também é recomendado para aqueles pacientes que têm um adenoma muito agressivo e com crescimento muito constante. Foi isso, galera. Agora fique com o nosso Ranger vermelho. Por último, galera, mas não menos importante, nosso Ranger vermelho, também conhecido como André, falará um pouco mais sobre o diagnóstico das doenças tratadas anteriormente. Pessoal, bom dia. Eu vou ficar agora com a parte do diagnóstico clínico da patologia que foi apresentada por Gustavo, que é a acromegalia e o gigantismo hipofisário, que é caracterizado pelo Ministério da Saúde como código CID-10, certo? Como é que eu vou fazer a parte do diagnóstico? Eu dividi em 3 vertentes. O diagnóstico clínico, depois eu vou falar do diagnóstico laboratorial e, por fim, do diagnóstico por imagem, certo? Vamos lá. A acromegalia ela é uma patologia caracterizada como indiciosa. O que significa uma patologia indiciosa, André? É uma patologia que ela demora uma certa quantidade de tempo, considerada até grande, para a gente começar a demonstrar sinais e sintomas. O diagnóstico de atraso, em geral, da acromegalia é de 7 a 10 anos. E eu já vi casos que chegam até 12 anos. Por que demora tanto para a pessoa ser diagnosticada? Geralmente, esse tipo de diagnóstico a gente consegue ver ser diagnosticado mais rápido quando a gente tem uma visita frequente a um profissional de saúde. Por quê? Mesmo que a gente esteja crescendo, geralmente as pessoas do nosso convívio social não conseguem perceber que a gente está crescendo. E quando a gente só vai perceber quando que está crescendo, já é tarde demais, que é nessa faixa de 7 a 10 anos, certo? Vamos lá. O que é que caracteriza a acromegalia hormonalmente? A acromegalia é o excesso do hormônio GH.
que pode se manifestar por diversos sinais clínicos de crescimento excessivo, que é a macrognatia, que é o crescimento da mandíbula, crescimento de pés e mãos, hipertrofia de tecidos moles e a macroglossia, entre outros. Nessa foto aqui, ó, que eu vou circular de amarelo, isso aqui é o crescimento da mão. Uma pessoa normal, considerada normal, né? E uma pessoa com acromegalia. Nessa imagem aqui de cima, é uma pessoa que apresenta macroglossia, que é o crescimento da língua, certo? E devido à acromegalia, a gente pode também estar relacionando algumas doenças secundárias, que nesse caso pode ser hipertensão arterial, diabetes, cardiopatia, hipertrofia do ventrículo esquerdo e apneia do sono, certo? Em pacientes jovens que não tiveram fechamento da cartilagem de crescimento, que são as epífises também, há um registro de crescimento exagerado, que é considerado como o gigantismo. Sendo que, pelo que eu estudei, ainda é um pouco complicado, certo? De se diagnosticar o gigantismo na fase juvenil, desculpa. Por quê? Eu vou dar um zoom para mostrar mais ou menos a vocês como é a secreção do hormônio GH. O hormônio GH, ele é secretado de forma pulsátil, sendo que de forma baixa, certo? E ele geralmente tem um pico, geralmente no período da noite. Sendo que uma pessoa com acromegalia, ela tem uma secreção, como é que eu posso dizer, diferente de GH, certo? A pessoa normal tem picos baixos e picos altos. Uma pessoa com acromegalia tem picos, como é que eu posso dizer, diferentes, não tem um padrão. E jovens em fase de crescimento, mesmo que diferente, eles podem ter picos um pouco alterados devido à fase de crescimento normal, dificultando o diagnóstico do gigantismo. E o que é que o médico pede? Eles pedem uma ressonância ou uma tomografia para ter certeza se existe um tumor, porque a acromegalia também ela é caracterizada por um tumor hipofisário. E na ressonância, a gente consegue ver se há um crescimento exacerbado da hipófise, certo? Aqui são umas fotos de algumas características de pessoas com acromegalia, que é o crescimento da mandíbula, o crescimento da mão, o alargamento do nariz, crescimento da face, tornando a pessoa com uma forma grosseira, crescimento da língua e crescimento também das estruturas da boca, que como você pode observar, devido ao crescimento exagerado dessa estrutura, ocorre a separação de dentes e às vezes podendo chegar até o recobrimento da gengiva. No diagnóstico laboratorial, a gente tem principalmente 2 exames que vão confirmar ou excluir se o paciente apresenta acromegalia ou não, que são 2 exames. O IGF-1, que é a somatomedina C, e o IGF-1 significa o quê? O IGF-1 é uma proteína que ela tem o nome de fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1, que ela é uma proteína que ela é uma resposta do GH no corpo produzida no fígado, certo? Vamos lá. O primeiro passo para o diagnóstico é a dosagem dessa proteína. Por quê, André? A gente vai fazer esse diagnóstico no faz logo do GH. Temos 2 motivos. Primeiro, o GH, como eu tinha dito anteriormente, ele é pulsátil. E ele possui um tempo de meia-vida muito curto. Já o IGF-1, ele é mais estável, mais constante e, principalmente, ele tem um tempo de meia-vida maior. Com isso, a gente consegue ter um primeiro passo, como eu já tinha dito, para o diagnóstico da acromegalia. Níveis normais do IGF-1 excluem o diagnóstico, sendo que baixos níveis de IGF-1 podem mascarar se o paciente tem ou não acromegalia. Por quê, André? Quais são os principais fatores, na verdade? Desnutrição. Por que desnutrição? Pelo fato do IGF-1 ser uma proteína, a desnutrição, vai fazer com que o paciente apresente uma carência de aminoácidos. E tendo uma carência de aminoácidos, ele vai ter uma deficiência na maturação do IGF-1. Insuficiência hepática, porque esse IGF-1 é liberado no fígado, pelo fígado. Insuficiência renal, hipotireoidismo, diabetes mellitus tipo 1. Aí, principalmente pacientes que apresentam uma dessas consequências, assim eu posso dizer, a gente vai fazer um exame específico chamado TTOG. O que é TTOG, André? Teste de tolerância oral à glicose. Esse teste de tolerância oral à glicose confirma o diagnóstico de acromegalia, principalmente em pessoas que têm uma dessas consequências, certo?
Vamos lá. Como é feito esse teste de TTOG? O GH, ele é liberado no corpo, especificamente, né? No corpo, quando existe uma hipoglicemia. Aí, esse teste de tolerância à glicose, a gente vai fazer com que o paciente ingira 75 gramas de glicose, fazendo com que exista, de certo modo, uma hiperglicemia. Aí, como é que a gente faz? A gente, primeiramente, mede o GH basal, que é o GH antes da ingestão da glicose, e depois, no período de 2 horas, de 30 em 30 minutos, a gente vai fazer a dosagem dos níveis de GH. Aí, o que acontece? Como o nível de glicose vai estar alto, o nível de GH ele tem que ser menor do que 1 nanograma. E se o nível de GH, mesmo após a administração da glicose, for superior a 1 nanograma por ml, a gente confirma um diagnóstico. Por quê? A glicose era para parar a liberação do GH e não parou. O GH continuou alto, confirmando acromegalia. Outros exames que também a gente pede são esses. Glicose em jejum, porque a maioria dos pacientes com acromegalia possui diabetes mellitus, TSH, T4, T4 livre, LH, FSH, prolactina e testosterona em homens. Por quê? Pelo fato da acromegalia ser principalmente causada por um tumor hipofisário, ele vai desregular a produção / liberação desses hormônios do corpo. Aí a gente pensa, André, ok, faz o teste de tolerância à glicose, pessoas que têm alguma dessas carências aqui, mas a gente pergunta, e se o paciente tiver diabetes? Uma diabetes descontrolada, como é que a gente faz esse exame? Vai ingerir glicose no paciente? Nesse caso, o médico vai pedir para que o paciente faça uma ressonância ou uma tomografia para ver se existe um crescimento normal ou anormal da hipófise. Vou falar sobre o diagnóstico por exames de imagem, que é a tomografia e a ressonância magnética, certo? Os exames de imagem, ele pode determinar a origem do excesso de GH, como a principal causa da acromegalia, que é o tumor que eu já tinha falado anteriormente, que é um tumor hipofisário, produtor do hormônio GH. Todos os pacientes que são submetidos a uma ressonância magnética da célula túrcica, que é a estrutura do crânio onde fica apoiada a hipófise, certo? E pacientes que possuem alguma contraindicação de fazer ressonância magnética, o médico aconselha a fazer uma tomografia da mesma estrutura, certo? Que é essa parte aqui que eu falei. Nessa imagem aqui que vocês estão vendo, isso aqui é uma tomografia de contraste da hipófise, certo? Vocês veem que existe um crescimento um pouco anormal dessa hipófise, certo? Nessa outra imagem aqui, como vocês podem ver também de tomografia, o contraste está sendo aumentado, que nesse caso demonstra um paciente com problema de acromegalia devido a um tumor hipofisário, certo? Isso são as tomografias. E a ressonância magnética. Isso aqui é uma ressonância magnética de um tumor de hipófise, certo? Aí, tipo, como também um possível doença secundária que pode ocorrer na acromegalia, são alguns defeitos visuais. Por quê? Acima da hipófise existem duas estruturas conhecidas como o quiasma óptico. Aí, devido a esse crescimento, ocorre uma ligeira pressão nessa região do quiasma óptico, podendo causar defeitos visuais. Aí, gente, a partir desses 3 tipos de diagnósticos, a gente pode ter o diagnóstico mais correto para futuramente poder fazer uma melhor conduta ao paciente. E o episódio de hoje acaba por aqui, galera. Espero que todos tenham gostado. Os nossos Rangers agradecem pela atenção e até a próxima.